justamente batendo esse papo aqui, falando muito sobre isso, a gente tem visto muito nos últimos meses, né, a nossa bolsa aí não conseguindo acompanhar o bom desempenho do mercado internacional. Inclusive, estava vendo hoje aí esse bom exemplo, né? Estamos totalmente descolados lá de fora. Apesar de alguns resultados bons de empresas no trimestre que a gente viu, a gente ainda vê o cenário doméstico aí com tantas incertezas. Queria saber da sua opinião, na verdade, como que você está vendo esse movimento da Bolsa como um todo por aqui, esse descolamento, você acha que não é um bom sinal para os investidores ou pode se tornar, de repente, oportunidades também com empresas de bons fundamentos a preços descontados? Como que é o seu olhar em relação a toda essa questão que estamos passando? Não, exatamente. O que acontece, esse movimento todo, eu gosto de fazer referência ao que aconteceu em outubro do ano passado. Tá? Essa postura, quer dizer, mais populista do governo, eu lembro muito bem que me perguntaram em outubro, quando o ex-presidente Lula se tornou elegível, perguntaram quais as consequências para o mercado. Eu falei, olha, provavelmente o presidente Bolsonaro vai ficar mais populista, por quê? Porque ele acha que, no final do dia, o mercado sempre vai preferir ele ao presidente Lula. Isso foi em outubro. E a primeira tentativa disso aí foi naquela situação, aquele imbróglio todo que acabou culminando com a saída do ex-presidente Roberto Castello Branco da Petrobras. Com aquela tentativa, quer dizer, de fazer, basicamente, o acionista da Petrobras pagar por essa conta, quer dizer, de aumento de popularidade que o presidente buscava obter. Então, como a governança da Petrobras está um pouco mais blindada, um pouco não, bem mais blindada agora do que já teve no passado, quer dizer, acho que isso dispensa explicações, ele não conseguiu fazer por lá. E aí, o que trouxe, quer dizer, toda essa incerteza para o Brasil, quer dizer, depois, porque o Brasil teve um bom momento lá para abril, maio, quando o PIB, quando saíram os dados tanto do PIB como de dívida pública, quer dizer, quando todo mundo revisou o crescimento de PIB para 2021 em função da melhor atividade em fevereiro, quer dizer, eu acho que teve o IBCBR que levou essa revisão de expectativa, agora aconteceu o contrário. Então, acho que de 2 meses para cá, acho que a partir do meio de julho, foi quando o Brasil começou a se descolar, e aí tudo, quer dizer, centrou em cima dessa discussão do aumento do Bolsa Família, como que isso vai ser pago, se vão, quer dizer, não pagar os precatórios, né, tem aquela discussão, isso aí é calote, não é calote, e aí qual que foi o efeito? As curvas longas de juros, mesmo apesar da melhora, quer dizer, da última semana, elas se descolaram aí basicamente entre 100 e 150 pontos base, então, quer dizer, alguns vencimentos aí, 27, por exemplo, ele tocou, agora ele está basicamente perto de 10%, mas eles tocaram 10%, e aí isso tem 2 consequências para a Bolsa, né? A primeira delas é óbvia, né? Porque você tem uma maior taxa de desconto, quer dizer, não é a Selic, mas é a taxa de juros longa que os investidores usam para descontar os fluxos em Bolsa, então tudo isso aí trouxe a Bolsa para baixo, e a segunda característica, a segunda consequência é que com as condições financeiras piorando na economia, a maior incerteza em função da questão fiscal, todo mundo acabou, quer dizer, o movimento que você vê hoje nos bancos é a redução, quer dizer, é o downgrade das estimativas de crescimento do Brasil para 2022. Então, muita gente tinha gente que falava em crescimento próximo de 3%, eu acho que a média agora, quer dizer, está convergindo aí para 1,5%, e, enfim, com viés de baixa. Então, foi isso que aconteceu. Quer dizer, obviamente, você tem uma história micro que é boa, quer dizer, tem empresas mostrando bons resultados. Agora, como um investidor, quer dizer, que eu respeito muito, eu lembro dele usar essa citação no passado, ele falava o seguinte, falou, olha, eu não estou no business de comprar empresa barata, eu quero comprar empresa cara que vai ficar mais cara. Então, quer dizer, não adianta estar barato se você tem uma incerteza, se você tem uma espada na cabeça do mercado. Então, essa é a questão puramente econômica, quer dizer, a questão fiscal. E aí tem enfim, tem esse evento de 7 de setembro, e eu acho que o mercado, quer dizer, não tem que endereçar esse grande elefante na sala, quer dizer, que é a ameaça de ruptura institucional, porque as grandes consultorias globais de risco político estão falando isso. Então, por exemplo, quando você vê uma Eurásia, que é a maior consultoria de risco político do mundo, falando que é praticamente certo, dizendo que as eleições brasileiras vão ser as eleições mais complicadas do ano que vem,
e que é praticamente certo um evento parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos dia 6 de janeiro, com a invasão do Capitólio. Então, realmente não adianta. Os investidores brasileiros, quer dizer, eles têm que colocar isso no preço, já foi colocado no preço, mas esse problema tem que ser desarmado. Uhum. Roberto, inclusive, na hora que eu comecei a minha pergunta com você, eu fiz uma comparação, né? Nossa, com esse descolamento das bolsas lá fora. As bolsas nos Estados Unidos, a gente está vendo esses recortes aí, semana após semana. Tem muito uma questão da expectativa lá, realmente, que veio lá depois da fala do Fed, né? Na sexta-feira do Jackson Hole lá, aquele anúncio que trouxe, de certa forma, ali, uma tranquilidade, de repente, ali para o mercado, que estava naquela expectativa em relação ao tapering lá, mas a gente está vendo que tem acontecido ali renovações de máximas. Eu queria entender a sua visão. Você acha que é um movimento ocasionado por essa forte liquidez nos mercados lá? Você acha que as empresas estão com mais perspectivas de crescimento? Como que você está olhando esse cenário lá especificamente nos Estados Unidos? Não, essa pergunta é excelente, quer dizer, então, e tem vários ângulos, Paulo, dentro do que você perguntou. Então, bom, primeiro, vamos falar do discurso do Powell, né? Ele até usou a expressão, não no discurso, mas anteriormente, ele disse que ele não é um cara de rock the boat, né? Que enfim, ele não vai, enfim, toda a comunicação, a saída desse processo de estímulos, né? O tapering, ele vai ser feito de forma muito cuidadosa, vai ser muito bem comunicado, enfim, eles não querem chacoalhar as coisas, então vai ser muito bem comunicado. Obviamente, quer dizer, tem um excesso de liquidez, tem uma quantidade enorme de liquidez, e a grande crítica que se tinha no passado era que toda essa liquidez ela só ia para preço de ativos, ela ia muito pouco para a economia, e aí você tinha aquele feedback de QE, aquele feedback loop de QE infinito, né? Por quê? Porque você só aumentava a desigualdade, e aí aumentava os preços de ativo, quer dizer, enfim. Mas agora, eu acho que tem algumas outras coisas ajudando o mercado a subir. O primeiro é o seguinte: analista, quer dizer, é um tipo bem otimista. Geralmente, quer dizer, grande parte das vezes, o mercado subestima o lucro das empresas, quer dizer, é parte dos viés de comportamento que a gente tem. Só que o mercado costuma subestimar as estimativas em duas situações: ou quando existe estímulo de política fiscal, ou quando a gente está saindo de uma grande recessão. E agora estão acontecendo os dois. Tá? Então, se você olhar, tudo bem, a barra ficou mais alta para o terceiro trimestre, mas, se não me engano, no segundo trimestre, 89% das empresas no S&P bateram os resultados. Não só lucro, como também receita. Então, isso também está sustentando os mercados. E tem uma outra questão, que é uma questão mais acadêmica, que você não vai ver o efeito disso aí nos lucros das empresas nem esse ano, ou talvez nem ano que vem, mas que muita gente se tornou comum dizer, quer dizer, e você vê isso em todos os lugares, o ganho de produtividade que existiu durante a pandemia. Então, as tecnologias elas já estavam lá, tá? Você vê, por questão de smart working e tudo mais. Então, os ganhos as tecnologias já estavam lá, mas foi aquela questão, quer dizer, onde você, em 5 semanas ou em 6 semanas, avançou 6 anos. Então, tem muita gente, quer dizer, que acha que... e tem discussões realmente sérias, acadêmicas, falando sobre isso, que é o seguinte, que a pandemia, ela provocou, agora, não só um boom de capex, mas também aceleração de ganho de produtividade. Isso aí vai se traduzir em crescimento lá para frente, que é a grande questão agora, quer dizer, que hoje a preocupação dos mercados globais, do mercado americano, é muito mais com relação a crescimento do que com inflação. Eu acho que até tinha uma certa histeria com relação à inflação. Depois eu volto, quer dizer, e eu te falo qual foi o evento mais importante desse ano, em termos de fazer preço, mas as pessoas não ligam exatamente a esse evento. Tá? Mas hoje a preocupação é muito mais com o crescimento. E obviamente, quer dizer, os Estados Unidos, eles já chegaram naquilo que a gente chama de peak growth, né? Que é o pico da taxa de crescimento econômico, que foi entre o final do segundo e o começo do terceiro trimestre.
Agora, peak growth, crescimento no pico, não quer dizer que você não tenha crescimento. E a grande discussão que está acontecendo hoje olha, depois que quando a economia voltar para o estado normal, ela vai voltar para o crescimento medíocre, que era antes do Covid, quer dizer, que era depois da grande crise financeira, perto de 1,5%, ou será que a gente vai para algo perto de 2,5% ou talvez 3% por alguns anos? Então, essa é a grande questão e está mexendo um pouco os mercados também, né?